Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ronaldo aqui novamente, dando continuidade ao conteúdo de Geometria Analítica. Neste vídeo estarei te auxiliando na resolução do exercício de número 8, da sua lista de atividade 2. Beleza? Então vamos lá. O exercício 8 ele diz o seguinte: para quais valores reais de m o ponto P, com as coordenadas m para x e 2m menos 1 para y, pertence ao terceiro quadrante? Bom, vamos relembrar algumas coisas, né? Então nós temos aqui o nosso plano cartesiano, lembrando que nós temos aqui o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante. Certo? Bom, maravilha. Nós temos que pensar o seguinte: para que um ponto pertença ao terceiro quadrante, nós podemos lembrar. As coordenadas de x à esquerda do ponto de origem sempre serão negativas, certo? Então nós já sabemos que para que um ponto pertença ao terceiro quadrante, a nossa coordenada de abscissa ou a nossa coordenada x precisa ser negativa, certo? E também sabemos que abaixo da origem, nosso eixo das ordenadas também é negativo, ou seja, para que um ponto pertença ao terceiro quadrante, o x precisa ser negativo e o y também. Então a nossa abscissa precisa ser negativa e a nossa ordenada também, certo? Então, por exemplo, o ponto menos 1 e menos 1, ele vai estar aqui no terceiro quadrante, menos 2, e assim sucessivamente, certo? Então vamos analisar o seguinte: quais os valores m precisa ter para que então esse ponto pertença ao terceiro quadrante? Bom, primeiro, se tratando ali do eixo das abscissas, a nossa coordenada x, certo? Então, o meu m, ele precisa o quê? Ele precisa ser negativo. Então, para ser negativo, nós sabemos então que o nosso m precisa ser o quê? Precisa ser menor do que zero, certo? Concorda que se o valor ele é menor do que zero, então ele é negativo. Pronto, então na minha primeira situação, para minha coordenada x, eu sei que o meu m precisa ser menor do que zero para que então ele seja negativo e pertença ao terceiro quadrante. Na minha coordenada y, eu tenho a mesma situação. Por quê? Porque o meu y, a minha ordenada, também precisa ser menor do que zero para pertencer ao terceiro quadrante, porque ela precisa ser negativa. Então eu tenho, então, na segunda situação, então aqui eu tenho para x e aqui eu tenho para y. Eu tenho que o quê? Que 2m menos 1 precisa ser menor do que zero. Então, temos aqui outra inequação. Então, vamos resolvê-la. O meu 2m precisa ser menor do que 1. Então, o meu m precisa ser menor do que 2. Multiplicando, passa dividindo. Do que meio. Bom, para que esse meu valor aqui seja menor do que zero, o meu m precisa ser menor do que 1 meio. Bom, mas eu preciso então escrever uma única resposta que contemple os dois. Então, se nós analisarmos aqui, por exemplo, pegar uma linha cujo centro seja o zero. Então, nós estamos analisando aqui na primeira situação, para que o meu m seja negativo, ele precisa ser menor do que zero, certo? Então, na minha primeira situação, qualquer valor menor que zero vai servir, certo? Na segunda situação, nós encontramos que para que este valor aqui de y da minha ordenada seja menor que zero, o meu m precisa ser menor do que meio. Então, se aqui é a origem, então vou ter um ponto mais ou menos aqui. Então, qualquer valor aqui abaixo vai dar menor do que zero. Porém, essa primeira situação aqui não contempla esse valor menor que meio. Então, eu posso pegar os pontos em que os dois se intersectam, certo? Ou seja, nas duas situações, se o meu m for menor do que zero, está dentro das duas situações. Contempla essa e contempla essa. Ou seja, o meu m ele pertence aos reais, tal que esse meu m ele precisa ser menor do que zero, certo? Então, pessoal, em resumo, para que este ponto pertença então ao terceiro quadrante, os valores de m precisam ser menor do que zero, certo? Obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo vídeo.